Pessoal, boa tarde. Então vamos iniciar a nossa aula, né? A nossa quarta aula, quinta na teoria, mas quarta aula, onde a gente vai fechar essa parte de introdução aos sistemas operacionais, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha guia para mostrar o Colab Web. Colab Web está aqui, compartilhar. Vocês vão ver que eu estou fungando, eu estou tossindo. Pronto. Então tá aqui o nosso conteúdo de hoje, né? Que vai tratar das formas como a gente pode montar um SO, como é que a gente pode arquiteturá-lo, digamos assim. Quando acabar a aula, eu lanço o vídeo também. E hoje eu não coloquei a atividade, tá? Eu não coloquei o quizinho aqui. Eu comecei a montar, mas não estava muito legal e eu parei. Eu vou deixá-lo disponível na sexta-feira, tá? Eu acho que até o meio-dia eu coloco, se não colocar até o meio-dia, eu coloco até o fim da tarde. E ele vai valer por uma semana, mas naquele padrão. Iniciou, tem que fechá-lo em 4 horas, tá? Eu até falei com o Odaliso no começo, esse primeiro quiz foi mais subjetivo, já os próximos todos vão ser objetivos. Ou vão ser questões de múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. Tá? Não deve fugir nada disso. Talvez uma questão ou outra de enumere uma coluna, algo do tipo assim. Mas o padrão é verdadeiro, falso e múltipla escolha. Tá? Então a gente vai trabalhar assim. E como tem 3 conteúdos, né? Estrutura, conceitos e arquitetura, esse quiz da sexta-feira ele vai ser um pouquinho maior. Enquanto esse primeiro tinha 6 questões, é provável que o de sexta-feira tenha 20 questões, 25, algo do tipo assim. Tá? Para poder abranger um pouquinho mais o conteúdo. Mas eu realmente não coloquei, não vou colocar hoje. Vou tentar, assim que acabar a aula, já colocar o vídeo no ar para que todo mundo consiga acompanhar. E aí, até sexta-feira, eu coloco o novo quiz e aviso pelo Colab Web aqui, mando um e-mail avisando vocês. Tá bom? Eu acho que, tirando isso, eu não tenho nada assim novo a acrescentar aqui no Colab, né? Somente o vídeo de hoje. Então, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Ficou pode falar. Em relação ao quiz, essas 20 questões vão dar tempo para fazer em 4 horas? A grande maioria são questões bem daqueles padrões ali de como é que eu vou dizer? De concurso, né? Então, assim, você consegue de cara já mandar metade das respostas embora, né? Digamos assim. Você já olha ali e diz, isso aqui é besteira, isso aqui é pegadinha do malandro, esquece esse negócio. Então, via de regra, tem 2 que você vai precisar fazer a avaliação, né? Então, assim, tentar fazer a questão com o material ali ao lado, para rapidamente responder a questão. Tá? A grande maioria você vai ver que tem, né, aquele fulano, pontinho de Assis, machado, faca, peixeira, teçada, aquele negócio todo, entendeu? Então as questões geralmente têm um viés assim, tá? Só para deixar muito claro, não tão questões que tem ali aquele bilhão de pegadinha para o cara pensar, e agora? Tem um não aqui, esse não interfere na frase, não vai para essa linha não, tá? As questões geralmente são bem diretas. E aí você vai olhar e vai dizer, isso aqui não tem nada a ver com o que ele está falando. Então esquece esse negócio aqui e pensa a próxima coisa, tá? Eu posso avaliar, eu tenho um banco de questões grande aqui, e se eu achar que as questões são um pouco mais trabalhosas, eu posso aumentar o tempo para 6 horas. Tá? Mas eu acho que mais que 6 horas é over, porque até vocês não vão conseguir fazer um quiz por 6 horas, tá bom? Entendi. Obrigado. Então, nada, vamos lá. Vamos aqui ao nosso último conteúdo. Tem 34 slides, mas tem muita figura também aqui. E como eu tinha falado, né, o foco é a gente tentar entender como é que dá para montar um sistema operacional. Pô, Ariel, você vai montar agora aí um sistema operacional. Como é que você vai montar um sistema operacional? Então, o que a gente vai ver hoje são formas de montar o sistema operacional. Já aviso que o material que eu estava usando, era de 2019, e aí lendo o material do Maziero segunda-feira à noite, eu digo, rapaz, tem umas coisinhas que eu não tinha. Então tem um conteúdo novo que eu acrescentei aqui nesse material agora, porque de fato não tinha no conteúdo do Maziero, e eu realmente não tenho, também não fui atrás dos livros lá do Tannenbaum, né, os livros mais clássicos do sistema operacional. Então eu tenho parte do conteúdo aqui que eu confiei totalmente no livro do professor Maziero, e é um conteúdo que faz sentido, né? Não tem nada fora do padrão e ainda está referenciado ali com artigos. Então vamos nós, né? Quando a gente pensa em arquiteturas
para criação, para montagem do sistema operacional, né, algumas são padrões. Né? A gente vai encontrar muito sistema operacional que funciona com uma ideia de monolítico, de kernel monolítico. Está tudo, né, dentro do kernel. O kernel tem tudo, digamos assim. Tem o lado oposto, o microkernel, onde o kernel tem só o essencial para ele funcionar, né? Ou então ele só funciona tem só uma funcionalidade nesse kernel. Aí numa outra máquina ligada via rede tem outro microkernel que realiza outra funcionalidade. Funciona como um sistema distribuído onde o kernel ele tem só o básico para funcionar e executa poucas funções. Né? E isso é distribuído. Tem uma ideia de se montar o sistema operacional em camadas. Aí eu não sei quantos de vocês já fizeram redes de computadores, mas em redes de computadores a ideia é essa, né? As redes, os protocolos, eles são montados em camadas, onde uma camada superior, ela vai utilizar o serviço da camada inferior, que vai utilizar da camada inferior a ela, e assim vai. Então, a ideia das camadas é nessa linha aí. Tem os sistemas híbridos, né, que vão utilizar algo monolítico, microkernel, né, micronúcleo e camadas, e tem os mais avançados, mais modernos, que envolvem algo como virtualização. Né? Então, tem máquinas virtuais, tem containers, tem sistemas de exonúcleo e de uninúcleo. Então, é isso que a gente vai abordar, esses 8 tipos aqui, né? Monolítico, microkernel, camadas, híbridos, máquinas virtuais, containers, exonúcleo e uninúcleo, tá bom? Então, vamos começar. Os monolíticos, né, são aqueles que têm tudo dentro do núcleo. Né? Se a gente for chamar de kernel como é o padrão, tá tudo dentro do kernel. Então, assim, tá toda a parte daquilo que o sistema operacional faz, tá dentro do kernel. Então, toda a funcionalidade, gerenciamento, bibliotecas, está tudo dentro do kernel. Né? Então, ele é um bloco único de codificação. Alguém pediu para entrar? Aí a Laura. Pronto, né? É um bloco único, né? Então eu tenho uma única caixa preta, a gente pode imaginar assim, onde nessa caixa preta está todo o conteúdo para o sistema operacional funcionar. Né? Então todos os sistemas ali, funcionalidades, módulos do SO, eles são colocados juntos, compilados, e aí você tem uma única caixa. Fica tudo lá. Obviamente, isso é muito simples, né? Você ter um sistema operacional pequeno e montar desse jeito, a ideia é que esse negócio, de fato, ele é muito simples. Né? Se eu não tenho que ofertar muitas funcionalidades, quando eu consigo montar um único bloco de kernel, para mim é muito mais tranquilo até para fazer gerenciamento. Então, assim, os primeiros SOs, eles foram criados assim. Os SOs modernos ali, né? O MS-DOS e o Unix, eles foram criados com essa visão. Pega tudo, monta um bloco só e vai tudo funcionar. Então, é mais ou menos isso aqui, né? A gente tem, pensando no espaço do usuário, as aplicações. Né? Então, tem aplicações, algum tipo de biblioteca que o usuário vai usar, algo do tipo assim, programas. Né? Na parte do kernel, eu tenho todo o resto. Então, eu tenho a minha System Call, que é o ponto de entrada, né? Para que a minha aplicação, o meu programa consiga, de fato, falar com o sistema operacional. E aí eu tenho um monte de caixinhas de gerências, de funcionalidades, que elas acabam também interagindo ali com o hardware. É mais ou menos essa a ideia, né? É um bloco, tá todo mundo junto, driver, núcleo de fato do SO, biblioteca, gerências de funcionalidade, tá tudo junto numa única caixa. Né? E a forma de entrar é via as System Calls. E aí tá tudo resolvido, tá bom? A figurinha do Mazieiro é mais moderna, é mais fácil de deixar claro, né? Então você tem aqui, ao nível do usuário, né? Aquele bilhão de aplicações, tá tudo lá, né? E aí no meu núcleo que é monolítico, eu tenho System Call para tal coisa, uma syscall para tal coisa, para semáforo, para processo, para memória, para arquivo, para rede. Então, assim, você oferta para a tua aplicação, para o teu programa, para o teu usuário, as bibliotecas de entrada, as chamadas de entrada, e pronto. Dentro do sistema operacional está todo o resto. Tudo que é gerência, drivers disso, driver daquilo, conversação com a MMU, gerência de memória, então fica tudo junto. Acaba que esses módulos, eles meio que se comunicam, né, todos com todos, né? Eles têm a possibilidade de todos se comunicarem com todos, por exemplo. E aí, obviamente, esse núcleo,
ele tem a parte de drivers ali, ele consegue interagir com o hardware. Tudo bem? Tranquilos aí? Eu acho que é fácil de entender, né? Você pensa que antigamente o negócio tinha pouca funcionalidade, então junta o negócio numa coisa só e eu tenho um controle muito mais efetivo. Né? O MS-DOS ele foi de fato pensado, né, para ofertar o máximo de funcionalidade, né, e ocupar o menor espaço possível. Então, de fato, os componentes eles eram bem distribuídos, né? Eles eram distribuídos aleatoriamente, tentando reduzir o espaço. Então, no kernel do MS-DOS, você tinha a parte de System Calls ali, que está como Application Program, né? Tinha a parte de programas que faziam parte do SO, que eram residentes, bibliotecas ali. Tinha a parte do núcleo, que falava com os device drivers. E tinha também a outra parte que conseguia já interagir aqui com o dispositivo físico. Né? Então, era uma caixona onde qualquer camada, se fosse organizado por camada, conseguia falar com a outra camada e conseguia até que a aplicação, a syscall, falasse direto com o hardware aqui embaixo. Tá? Era bem bagunçado, se for pensar assim, não tinha muita organização, mas era efetivo para a época, para pouco processamento, para hardware simplificados, né? Então funcionava tranquilamente bem. Já no Unix o negócio era um pouquinho mais organizado, né? Você tinha os usuários, né? Na parte de cima, vamos chamar assim. Você tinha então ali uma camada onde ficava o usuário, e você tinha depois disso o kernel, digamos assim, né? O núcleo. Então você tinha no teu kernel monolítico, no teu núcleo monolítico, uma camada onde tinham as bibliotecas, né? As bibliotecas de comandos, esses calls, para poder o negócio funcionar. E aí, abaixo disso, você tinha o kernel como um todo, que tinha todas as gerências, funcionalidades, drivers, aquele negócio bonitinho. Tá? Então, era assim. E funcionava bem, porque, de fato, você não tinha grande processamento para realizar. Né? Você não tinha muitos devices para manipular ao mesmo tempo. Então, era uma ideia que funcionou relativamente bem. Aí alguém pensou assim, cara, mas espera aí, esse negócio vai crescer e quando crescer isso vai dar muito trabalho, né? Então assim, o que nós vamos fazer? Vamos separar, vamos deixar o kernel fazer só o essencial, só o básico, né? E vamos deixar as tarefas mais, como é que eu diria, mais extraordinárias, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, primeiro faça o básico, depois o extraordinário. Então as tarefas mais extraordinárias, né? Sei lá, configuração de vídeo, esse tipo de coisa, vamos deixar para a camada superior de fato fazer. Vamos deixar para a aplicação, se ela puder fazer, e vamos deixar o kernel só com o necessário para ele operar as funcionalidades críticas, né? Então, assim, em vez do kernel gerenciar a memória ele tem que gerenciar, concordo. Mas vai gerenciar placa de rede, vai gerenciar vídeo, vai gerenciar entrada e saída. Deixa isso para a aplicação fazer, né? Vai ter um serviço específico para manipulação de rede, beleza. Um serviço de impressão, um de vídeo, e deixa o kernel funcionar só com aquilo que é necessário, essencial, para que de fato ele consiga ofertar. É por isso que ele tem esse nome de microkernel, né? Micronúcleo, porque ele oferece só aquilo que é necessário. A vantagem, né, se a gente for comparar com o kernel monolítico, é que eu sou muito mais modular agora. Né? Então, eu consigo criar um serviço, um aplicativo do meu jeito. Né? O kernel oferece o básico ali e eu crio o que eu quero. Então, eu consigo ser muito mais modular. Eu sou muito mais flexível. Né? O meu serviço ele não precisa ficar instanciado para sempre. Né? Ele só é ativado quando de fato for necessário. E eu acabo sendo mais robusto. Né? Porque se eu tiver algum serviço que deu algum tipo de problema, não é o kernel, né? Algum serviço, eu tenho outros que vão continuar funcionando. Tá? Então a ideia do micronúcleo ela foi interessante. Né? Ela serviu para alguma coisa. Pode falar. Então, o monolítico ele acabava dificultando a criação de novos sistemas operacionais, porque era muito integrado? Ele não dificultava, né? É assim, se o teu sistema operacional não fosse realizar tarefas modernas, vamos chamar assim, você pensa que lá quando o MS-DOS foi criado e o Unix também,
Interface gráfica era luxo, né? A interface gráfica tinha, era aquele verdão lá, o âmbar, linha de comando. Era a interação via linha de comando. Você não tinha interface gráfica. Você tinha o teclado e talvez, em alguns casos, um mouse. Mas o negócio era ter o teclado funcionando. Você tinha uma impressora, né, para o teu laboratório como um todo, para a tua rede matricial, geralmente. Então, você não tinha grandes interações. Você não tinha usuários no mesmo sistema operacional. Era cada máquina com um sistema operacional. Então, você não precisava ser, como é que eu vou dizer, elegante, né? Você poderia, de fato, ter uma caixa, por exemplo, assim, cara, quer funcionar? Quer? Tá aqui, ó. Põe esse negócio aqui, instala, que vai funcionar tudo que você precisa. Pronto. Né? E funcionava. Aí o negócio vai evoluindo, o cara fala assim, pô, mas peraí, ó, rede agora é um negócio legal, tem rede Ethernet, tinha rede com coaxial, que eu nem vou lembrar o nome agora, né? Então, e agora eu consigo colocar uma impressora numa outra sala ligada via rede, né? Eu tenho uma tela melhor agora. Então, assim, o negócio começou a evoluir, e aí quanto mais código você coloca no kernel monolítico, maior ele fica. Aí qualquer problema, onde é que está o problema? Como é que eu resolvo o problema? Então, era custoso dar manutenção. Mas não, vamos fazer o contrário, né? Já que tem o mono, vamos fazer agora o micro. O kernel vai fazer só o essencial para a máquina poder funcionar. Então, né, foi uma outra visão. Então, em vez de eu ter tudo numa única coisa agora, né, numa única caixa preta, eu tenho várias caixinhas menores agora, cada um fazendo uma parte do núcleo, ou tendo o básico para o núcleo funcionar. E toda aquela parte que o núcleo fazia, eu digo, eu não faço mais agora, eu vou jogar para cima. Eu vou deixar que isso funcione na camada, na parte do usuário, na camada do usuário, no espaço do usuário. Né? E aí o conteúdo fica todo lá. Então, assim, alguém foi lá e criou um serviço de impressão. Pronto, ele está gerenciando todas as impressoras desse bloco aqui. Legal. Né? Deu um problema nesse serviço. Ok, ninguém imprime. Mas, em compensação, você continua recebendo e-mail, você continua conseguindo acessar outros dispositivos, entendeu? Então, foi uma quebra de paradigma, né? A gente saiu do 8 para o 80. Tá? Então, a ideia foi essa. Tá? Vamos quebrar o negócio. A gente vai ver aqui no final do conteúdo que hoje em dia o negócio é meio híbrido. Né? Você acaba tendo um negócio muito mais híbrido para ser muito mais eficiente. Tá bom? Respondi a pergunta? Respondeu. Beleza. Então, ó, no microkernel, né, o que acontece? Se implementa essa ideia de tarefa, de serviço, para que tudo aquilo que o SO, que o núcleo não vai ofertar mais, ela possa ser ofertada lá em cima no espaço do usuário. Né? Então, assim, agora é função da aplicação proteger o seu espaço de memória. Né? É função da aplicação fazer interação de entrada e saída. Tá? Então, assim, o kernel ele faz o básico para o negócio funcionar. Deixa tudo para o alto nível agora, deixa lá o serviço resolver o negócio. Né? O kernel ele continua gerenciando o processador, gerenciando parte da memória, tá? Algumas coisas ele continua fazendo. Mas aquilo que é mais supérfluo, deixa lá para cima que o serviço vai ter que resolver. Então, é uma ideia mais ou menos assim. Né? Eu tinha uma figura muito antiga, essa figura do Mazzeiro é muito melhor. Né? Eu tenho um microkernel aqui embaixo. O que ele tem? As interrupções, que ele precisa gerenciar, o acesso à memória, né, a MMU, o escalonamento de processos ele tem, e o IPC, que é a comunicação entre processos. Então, isso aqui o kernel faz. Então, ele está preocupado basicamente em processo e memória. Né? Deixar os programas em execução, os processos, e gerenciar a memória. Aí eu tenho, acima do microkernel, né, já no nível, no espaço do usuário ali, ó, uma camada de blocos, né, de bibliotecas de drivers. Então, tem o driver de disco, de impressora, de vídeo, de áudio. Aí eu tenho, acima disso, servidores. Eu tenho um servidor que gerencia processo, que gerencia rede, a pilha TCP/IP. Eu não consigo lembrar o que é o reInc aqui agora. Deve ser impressão, algo do tipo assim. E de arquivos. Né? Então, de forma geral, eu tenho tudo na parte do usuário. A aplicação, o serviço e os drivers. Né? Saiu tudo do kernel e foi tudo para a aplicação. Então, assim, eu vou criar agora uma aplicação que é um servidor de impressão.
Então, eu vou criar esse cara aqui, um servidor de impressão. Para ele funcionar, eu preciso conhecer os controladores de disco, né? Para poder. Desculpa, um servidor de arquivo, de impressão não, né? Um servidor de arquivo. Então, para esse cara funcionar, eu preciso conhecer os drivers que controlam o disco. Né? Então, eu tenho que saber como é que esse cara funciona. Para poder eu, de fato, configurar, eu tenho que utilizar aqui um shell para que eu consiga acessar o meu servidor de arquivos, enviar o meu arquivo para lá, escrever, ler. Tá? Então, o grosso que era feito aqui embaixo passou a ser distribuído para cima. Funciona, funciona. Agora, enquanto o monolítico era super simples, o negócio aqui é bem complicado, né? Agora você vai precisar, de fato, você precisa conhecer agora o dispositivo que você vai trabalhar, né? Então você vai querer o driver daquele dispositivo, tá? Então o negócio já deu uma enrolada, digamos assim, né? Já ficou muito mais trabalhoso. Como microkernels, né, conhecidos aí, a ideia vingou ali a partir dos anos 80, também quando surgiu ali o monolítico do MS-DOS, né? Aí tem o Mac e o Chorus, que são trabalhos clássicos aí envolvendo sistemas de microkernel, tá? O Minix, né, que era como é que é o nome? Um Linux experimental, depois foi desenvolvido, a versão 3 dele usa microkernel e funciona bem. Eu confesso que eu não conhecia esse KNX, li no material do Mazieira, eu realmente não conhecia. E o que é legal, vários SOs, né, eles são estruturados hoje em dia de forma híbrida, mas eles utilizam essa ideia do microkernel, né? Então, o macOS, o Unix e o próprio Windows NT, eles foram criados com essa ideia de microkernel. Eles não são microkernels puros, né? Eles têm uma parte do kernel isolada para realizar só o básico lá. E aí uma outra parte que faz toda a parte de gerência, tá? Então tem, assim, surgiu, não quer dizer que nunca vingou e foi inspiração para a criação de outras coisas, não de forma tão pura como se imaginava. O próximo sistema é o sistema baseado em camadas. E foi o que eu falei no começo, né? Cada camada do sistema operacional, ela oferece uma função, né? E essa função, ela acaba sendo utilizada por uma camada que está acima. Então, assim, a camada M, ela oferece uma função aqui, desculpa, ela vai utilizar uma função que é ofertada pela camada M-1. E assim vai. Até que você vai chegar na última camada que ela não oferta mais nada, porque ela já é comunicação com o hardware. Né? Então, a ideia é mais ou menos isso. Você tentar organizar o teu sistema operacional para que você consiga ter camadas de funcionalidades. Então, eu tenho uma camada de system call, eu tenho uma camada de biblioteca, uma camada de gerenciamento, uma camada de driver, e aí, de fato, a interação com o hardware. Então, essa é a ideia de um sistema em camadas. O que, se você for pensar, né, eu vou subir um pouquinho aqui rapidinho, ó, aqui é um sistema em camadas, só que o grosso, ele está fora do kernel. Né? E a ideia da camada é que o kernel esteja organizado assim por camadas. Né? Se a gente for pegar aqui Bora, meu queridão. Tá devagar, quase parando. Subi demais agora. Se a gente for pegar aqui, ó, né, é como se estivesse organizado. Então, eu tenho uma camada que é uma camada de system call. Né? Eu poderia ter uma camada de gerenciadores, né, de processo, de memória, de não sei o quê, de não sei o quê. Uma camada só de processo, para falar com o MMU, falar com contexto. Uma camada só de drivers, entendeu? Então, eu consegui estruturar o meu núcleo assim. É essa a ideia dos sistemas em camadas, tá? A ideia foi só tentar deixar o negócio mais organizado possível, né? Para não ficar tão bagunçado, tão zoneado, digamos assim. O primeiro sistema operacional mesmo em camadas, ele é o THE, tá? E ele foi criado por nada menos, né, do que o nosso bom e velho matemático Diesel lá. Foi ele que criou esse negócio lá. Porque ele era matemático, também trabalhava com redes, também trabalhava com sistemas operacionais, e ele criou esse negócio. Né? Então, o sistema D, ele tinha 6 camadas, né, onde cada camada fazia uma função diferente, e era um sistema para funcionar em batch, simples. Lembram da primeira aula de introdução de sistemas batch, lot lá? Então, era assim que ele funcionava. Então, recebia uma entrada e tinha que processar nas várias camadas até chegar num resultado. A vantagem de trabalhar em camadas é que, de fato, o SO fica muito bem isolado, né?
as suas funções ficam isoladas. Então, aconteceu um problema, você sabe qual é a camada que aconteceu e encontrar ele é muito mais interessante, é muito mais fácil. O problema é que qualquer camada que você precise inserir, né, eu tenho que mudar todo o esquema, tenho que criar novas interfaces, então o negócio acaba também sendo um pouco complexo. Se você tem um SO que não vai evoluir, uma vez criado, show de bola, mas precisar ficar modificando ele todas as vezes, o negócio vai dar trabalho. Tá? Então, assim, atualmente, se você for pensar aí, procurar sistemas operacionais que usam essa ideia de camada, são só 2 camadas, tá? Para poder não ter uma grande quantidade de trabalhos. O próprio Unix, né? Se a gente for pensar lá, ele tinha uma camada de program e uma camada de kernel de fato. Tá? Então, a ideia das camadas é interessante, vingou, é um conceito que é empregado em vários SOs, mas não tem ali o negócio, ó, um SO comercial que baseado em camadas. Isso aqui era a ideia do D, ó. Na camada inicial, na camada 6, lá na camada 5, eram os programas do usuário, depois uma camada de entrada e saída, de consoles, de memória, de escalonamento e, de fato, uma de drivers que falava com o hardware. Tá? Era assim que ele estava organizado. Aí chegamos nos híbridos, né? A gente viu que o monolítico ele funcionava, só que ele funcionava para poucas coisas. O micronúcleo, o microkernel, ele era bem legal, mas assim, dá um trabalho danado, né? Fazer aquele negócio funcionar. Você tem que tirar tudo do SO, do núcleo, e jogar para a aplicação. Então, assim, o desempenho desse negócio também já não era maravilhoso. Enquanto você tinha um kernel enxuto que executava tudo rapidamente, a aplicação era um calhamaço de coisa para fazer. Né? Então, o desempenho que você ganhou tirando o negócio do núcleo, você se perdeu ao colocar isso para a aplicação. Então, assim, nem microkernel, nem micronúcleo são né, a bala de prata para o negócio funcionar. Então, assim, vamos fazer um esquema híbrido? Vamos trazer mais coisas para o núcleo, mas sem trazer tudo? Vamos deixar ali aquilo que talvez seja mais relevante, mais complicado de programar, de interagir de novo no kernel e deixar para o espaço do usuário coisas que ele vai conseguir manipular sem muito problema. Então foi essa visão, e aí surgiu essa ideia de núcleo híbrido, que é influenciado pela ideia de usar as camadas. Tá? Então, o núcleo híbrido nada mais é do que tentar de novo incorporar funções que foram retiradas quando se pensou na ideia do microkernel, mas organizá-las de novo no núcleo, pensando em camadas. E aí o negócio tem cara de que funciona mais tranquilo. E aí, ó, um monte de SO moderno usa isso. O Windows, a partir do NT até o Windows 11 hoje, usa essa ideia de núcleo híbrido. Tanto o macOS quanto o iOS, né, da Apple, eles usam essa ideia de núcleo híbrido. Aí o núcleo deles é um XNU, né, que é o X Not Unix, né, is not Unix. Né? Embora a gente saiba que o kernel do Mac é baseado no Unix, ele de fato não é tão Unix assim, por isso que ele tem esse nome de XNU. Tá? Então foi uma ideia que parece que deu certo, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Vamos deixar o meio termo aí, nem mono e nem micro. E aí o negócio aparentemente tem funcionado muito bem. Esse é uma figura do Windows NT. Né? Então você tem aqui, ó, no espaço do usuário, né, alguns subsistemas para fazer manipulação, imagem, segurança, algo do tipo assim. E aí no kernel ficou uma parte mais organizacional, mais funcionalidades, né? Ó, gerenciamento de comunicação, de segurança, de I/O, de energia, de aquele monte de coisa. A parte dos kernels, o microkernel e aquela interface de abstração ali para fazer comunicação com hardware, que é bem comum também lá, que acho que é uma figura que aparece lá no Android também. Então, né, a ideia foi tentar incorporar de novo coisas para o núcleo. Então, as gerências voltaram para cá, outras ficaram aqui em cima, né? E aí o serviço aparentemente funciona melhor, funciona de forma mais eficiente. Tudo bem? Pode falar. Não dá para se ver também como uma parte de um sistema em camada? Esse então, né, ele tem a influência, né? Se você pensar, ó, eu tenho, pensando no kernel, né? Eu tenho essa camada que o NT chamou de executiva. Então, eu tenho uma espécie de interface, system calls aqui, digamos assim, para receber os serviços que o espaço do usuário está pedindo, né?
Então tem essa primeira camada aqui. Pensando que se isso aqui for uma única camada, eu tenho uma subcamada aqui. Aí a parte de gerenciamento de funcionalidades já foi organizada como outra subcamada, né? Uma para I/O, uma para segurança, para comunicação entre processos, memória virtual, para gerenciar processos, gerenciar o plug and play, gerenciar a energia e assim vai, né? Então, e aí tem uma outra camada que deve receber as chamadas, né? As requisições dessas gerências aqui e transformar e gerenciar isso aí. Né? E aí, essa camada como um todo aqui, ela conversa tanto com a camada do kernel, de fato, com os drivers, né, que estão lá no kernel, quanto com a CPU, quanto o núcleo do sistema operacional, de fato. Né? Então, assim, é bem inspirado em camadas, né? Foi assim, vamos tirar do monolítico, né? Vamos voltar a usar algo um pouco mais monolítico, né? Vamos incorporar mais funções ao kernel, né? Para não ser tão microkernel, e vamos organizar tudo isso em camadas. Né? Então, em vez de estar tudo de novo no kernel, tem só um pedaço organizado em camadas. Né? Eu acho que, se você pensar, o híbrido é a junção dos três, né? Monolítico, microkernel e em camadas. Tranquilos aí? Então, Beleza. então fechamos as quatro básicas, né? Monolítico, microkernel, camadas e o híbrido. Agora tem as que são avançadas, né? Aí, com a evolução da tecnologia, né, desse negócio todo, os caras pensaram em novas formas de como organizar um SO. E aí, assim, a gente tem hoje máquinas virtuais, né, as famosas VMs, containers, sistemas que são do tipo exonúcleo e uninúcleo. A gente vai falar cada um deles aqui agora, e obviamente o primeiro deles é máquina virtual, que é algo bem interessante. O conteúdo agora aqui é só introdutório, tá? No final da disciplina tem um capítulo só dedicado à máquina virtual, tá? Aqui é só para dar uma ideia geral. Então, ó, máquina virtual, eu acho que quem trabalha com computação há um tempinho vai lembrar que dos anos 2000, né, e não 200, tá? Erro de digitação aqui, que legal. Esse negócio ficou famoso, né? Máquina virtual, VMware, VM Player, VirtualBox, esse negócio deu uma surgida. Mas o conceito é lá dos anos... Rapaz, tá cheio de erro de digitação, né? É lá dos anos 60, tá? A ideia de máquina virtual é muito antiga. Só não tinha como implementar na prática, né? Aí, assim, veio o Java, né, que foi a linguagem que popularizou a ideia de máquina virtual, e aí pronto. Né, as máquinas virtuais viraram meio que sucesso. E aí tem vários SOs ou várias ideias de montar SOs baseados em máquina virtual. Eles são também uma extensão da ideia de trabalhar em camadas. A gente vai já ver por que esse negócio aí. E a ideia de uma máquina virtual é que o kernel do sistema operacional, ele é visto como se fosse parte do hardware. Né? Então, o kernel do SO agora ele é parte do hardware. A princípio, é essa visão. Né? E aí a máquina virtual ela meio que oferece uma interface, né, que dá a ideia de que assim, eu estou oferecendo um hardware para você utilizar. É como se ele criasse a ilusão de que naquela máquina eu tenho múltiplos processadores, né, várias máquinas dentro de uma única máquina, né, e que cada máquina tem a sua tem os seus dispositivos, tem a sua memória, né? Essa é a ideia, essa é a abstração que passa. Né? Você virtualiza para imaginar, se eu estou virtualizando agora, então eu tenho duas máquinas dentro de uma só, tenho três máquinas dentro de uma só. Então você passa uma impressão de que você tem muito mais recursos do que você tem de fato na prática. Então, por que a máquina virtual é vista como algo em camadas, né? Eu tenho uma camada que é o hardware, de fato, do meu dispositivo. Eu tenho uma camada que é a minha máquina virtual, né? A minha virtual machine, o meu monitor, que é onde tudo acontece de fato. Esse cara tem uma integração grande com o hardware. E eu tenho as máquinas virtuais que eu posso criar em cima desse meu hipervisor, né, desse meu monitor aqui, e cada máquina dessa pode ser um sistema operacional diferente, pode ter aplicações diferentes. Então, eu tenho uma máquina virtual, uma camada de virtualização e o hardware. Então, ele também tem uma visão, um quê aí de camadas. Tá? Tudo bem que as camadas não podem não ser tão grandes assim, mas tem esse quê de camadas aqui também. O que é legal de máquina virtual? Né? Máquina virtual, ela, assim como aquela ideia do monolítico, né?
ela oferece isolamento dos recursos. Então, o que essa máquina virtual faz ou está fazendo, essa máquina virtual aqui não consegue saber. Tá? Não aqui diretamente. Ela consegue saber se houver, por exemplo, uma comunicação via rede aqui. Aí tudo bem. Mas um processo que está executando nessa máquina aqui não vai interferir nessa máquina aqui e vice-versa. Um recurso que essa máquina está usando aqui não vai ser interrompido por essa máquina aqui e vice-versa. Tá? Então, se tem um isolamento completo, né? De fato, o isolamento ele é bem interessante. O que uma máquina faz, a outra não vê. Obviamente, eu posso fazer o compartilhamento se eu estiver utilizando algum tipo de comunicação via rede. Então, essa ideia de máquina virtual, ela se tornou bem interessante, né? Porque agora você pode ter numa mesma máquina, né, um dispositivo real, digamos assim, um sistema operacional dos Vera e um outro para teste. Né? Você pode testar alguma coisa para depois que testou e viu que funcionou, colocar aquela sua aplicação, por exemplo, em execução, né, em produção, como o pessoal gosta de falar. Agora sim, criação de SOs de máquinas virtuais é mais complicado, né? Porque assim, como você emula um hardware, né? Então a sua integração com o hardware tem que ser perfeita. Então dá muito mais trabalho interagir com o hardware aonde você está sendo hospedado, digamos assim. Mas você oferta para o teu usuário a ideia de que ele pode criar N máquinas que o negócio vai funcionar. A gente sabe, obviamente, que o hardware é limitado, então, se eu tenho 16 GB e sair criando máquina virtual, daqui a pouco nenhuma delas vai funcionar. Se eu abrir 4 ao mesmo tempo, eu acho que o negócio já vai ficar bem capenga. Né? Então, tem essa dependência do hardware. Quanto melhor o hardware, obviamente, mais melhor vai ser o funcionamento das VMs. Então, assim, nós temos máquinas virtuais basicamente de dois tipos. Né? Elas são máquinas virtuais de aplicação, ou elas são máquinas virtuais de sistema, de SO. Né? As máquinas de aplicação são geralmente aquelas linguagens que usam máquina virtual. Java, C Sharp, Python, Perl, Lua, Ruby. Tá? Então, esse pessoal aí que trabalha com linguagem de programação, eles que são interpretados, eles têm uma máquina virtual, né, da linguagem. Tá? Não é uma máquina virtual de SO, é uma máquina virtual de aplicação. Então, eles são feitos para um processo ou uma aplicação. É bem tranquilo. E, via de regra, ligados para aplicações. A outra vertente são as máquinas virtuais de sistema. Né? Aí sim, o foco delas é você fazer o funcionamento de um sistema operacional em cima de uma máquina virtual. Né? Então, nessa visão de sistemas, eu posso ter uma máquina que ela é chamada de hipervisor, né? O nosso monitor da máquina virtual nativo, onde ela vai, de fato, estar executando em cima do hardware. Né? Então, em cima do hardware, ela está executando ali, bonitinha. Né? Então, por exemplo, alguém já usou o VirtualBox aí, Virtual Player? VM Player? Sim. Já, né? O VirtualBox, o Virtual Player é um hipervisor nativo? Ele executa em cima do hardware? Sim ou não? 50%. Não, né? Ele executa em cima de um sistema operacional. Né? Você instala o VirtualBox para o Linux, para o Unix, para o Mac. Você instala o VM Player para o Windows. Então, assim, eles são hipervisores convidados. Né? Eles vão executar já dentro de um sistema operacional. O nativo é aquele que você instala direto mesmo lá no teu hardware. Né? O teu sistema operacional já é um sistema operacional virtualizado. Rapaz, tinha acho que era Zen ou Shen, estou na dúvida, que é um SO é um virtualizador bem famoso que permite isso. Né? Eu acho que escreve Shen e fala Zen, eu acho que é isso. XEN, que permite isso, que ele é um hipervisor nativo. E aí você instala ele lá e em cima dele você consegue instalar uma máquina virtual com Linux, com Windows, com Mac, com o que você quiser. E já os mais usuais, né, para o usuário final, eles acabam sendo máquinas virtuais do tipo convidado, né, que você vai instalar sobre o teu sistema operacional. Tudo bem? Tranquilos aí em relação à máquina virtual? Professor, uma dúvida.
Então, quando a gente vai manipular banco de dados, por exemplo, acho que, se não me falha a memória, acho que o SQL, MySQL, alguma coisa assim, ele instaura uma espécie de monitor ali no computador. É uma espécie de máquina virtual também? Eu acho que não, porque o monitor do SQL ele deve estar vinculado somente ao teu banco de dados, né? Se ele fosse um monitor de máquina virtual, ele te ofereceria mais recursos, né? Ele te ofereceria um acesso mais completo ao hardware. Eu acho que esse monitor é a Laura, né, Laura? Acho que reconheci pela voz. Isso, Eu tô bom. Não tô velho não, viu, Laura? pois é. Eu realmente não conheço. Faz assim, banco de dados é uma área que eu realmente não me apeteço. Passei ela raspando na graduação, digo logo, e nunca mais falei com ela. Não conheço muito de banco de dados, mas posso dar uma olhada. Mas não me parece que o ProSQL seja um monitor de virtualização. Eu acho que é um monitor mais de operação do banco mesmo. Né? Ele deve ter funções do banco, mas eu vou dar uma checada, tá? Mas não acho que o SQL tenha uma máquina virtual para ele, tá? É que Posso eu estar. pensei ali, em termos do Java ali, ele não deixa de ser uma máquina virtual também ali, né, para Isso, rodar. o Java é. Mas eu vou conferir, tá? Eu realmente não Certo. conheço muito de banco de dados, mas eu vou já procurar aqui para descobrir. Mas É que não me parece. pelas É, características que o senhor listou aí, meio que se pronto. enquadra, entendeu? Ele pode ser de aplicação, né? Aí, de fato, ele se Uhum, encaixaria muito bem. Né? Ele acabaria, isso, ele processa uma aplicação, ele se encaixaria bem. Mas para isso. sistema, acho que não. Mas eu vou olhar, tá? Eu prometo que eu vou dar uma Correto. olhadinha para descobrir se é ou se não é. É apenas É, uma curiosidade mesmo, professor. não, tranquilo. Ó, Professor, pode falar. nesse caso, qual seria mais vantajoso utilizar o nativo ou o convidado? Porque eu acho que o nativo ele tem maior integração com o hardware. A gente E consegue fazer um sistema que seja mais fiel ao pronto. que esteja. Ó, vamos pensar assim. Depende da tua funcionalidade. Se você é um usuário final, eu sou um usuário final, eu sou desenvolvedor, né? Então eu desenvolvo, sei lá, algo ligado à API para web, né? Então eu estou lá usando o React, um monte de coisa assim. Eu posso na minha máquina principal, na minha máquina real, criar uma máquina virtual, né? Usar um hipervisor convidado, instalar lá o meu via Linux, meu Node, o meu React, o meu não sei o que e programar ali. E testar. Tu entendeu? Você consegue, assim, ó, eu sei que esse negócio aqui, ele vai rodar em Node, não sei o quê, e rodar um Node no Windows dá um trabalho, não vai funcionar muito bem, tem onde... Então eu vou criar uma máquina virtual convidada para eu executar a minha função e trabalhar e testar. Quando tiver ok, eu envio essa funcionalidade criada, essa aplicação, lá para o servidor de produção. Né? Então é muito mais tranquilo. Agora, assim, não, eu sou um data center, né? E eu preciso disponibilizar vários serviços. Eu tenho uma máquina aqui que ela tem, vamos supor, dois processadores Xeon do último tipo aí, que cada um deles tem 24 núcleos. Né? Então eu tenho, na teoria, 48 núcleos. Né? Eu tenho, sei lá, 20 tera de disco, eu tenho 512 GB de RAM, né? Eu tenho uma máquina monstruosa. Assim, eu vou colocar um ativo, porque eu vou pegar essa máquina, vou criar uma máquina virtual que vai ser o meu servidor de banco de dados, eu vou criar uma outra que vai ser o meu servidor de aplicação, uma que vai ser o de e-mail, entendeu? Você consegue pegar uma máquina muito grande e particioná-la em aplicações menores, digamos assim. Né? Cada uma vai ter a sua forma de localização, endereçamento daquele negócio todo, mas vão dar a impressão de que são máquinas separadas, mas fisicamente estão no mesmo ambiente. Né? E são todas virtualizadas. Um exemplo bem legal disso é no próprio Icomp. Ali, a pessoa de suporte, né, a Elisângela e o Jonathan, o Icomp ele deve ter umas 6, 8 máquinas ali, tirando as máquinas com GPU, com CUDA, aquele negócio todo lá, que eles virtualizam. Então, assim, você tem tanto máquinas muito grandes, assim, muito robustas, como máquinas menores, que, assim, para não ficar um único usuário usando a máquina lá, tem um aluno de pós-graduação que quer fazer um experimento, vai usar a máquina uma semana. Depois de uma semana, a máquina vai ficar ociosa. Aí chega um outro aluno. Então, assim, todas as máquinas do Icomp, que são de acesso público, digamos assim, elas são virtualizadas. Eu acho que usa o Zen, se eu não estou enganado. Então, semana não,
mês passado, em dezembro, eu estava vendo com a Elisângela, e aí pedi para ela procurar para mim uma máquina que foi comprada em 2012, uma máquina bem antiga, né? Que eu sei que a máquina em 2012 tinha 12 núcleos e 96 GB de RAM, né? 2 TB de HD. Mas porque hoje quebra um galho danado ainda. Aí eu tava falando com ela, falei, Elisângela, cadê essa máquina? Não sei. Ah, a pessoa acha que é a máquina 5. Aí ela me mandou um print das máquinas virtuais naquela máquina 5. Tinham quase 50 máquinas virtuais criadas. Algumas não eram ligadas, né? Não eram usadas há mais de ano, e algumas estavam ali todo dia sendo acessadas pelos seus usuários e tinham processamento rodando. Então, assim, ó, eu tenho uma máquina que poderia estar parada, né? Ou sendo empregada por um único usuário, que ela estava sendo utilizada por 10, 12 usuários, né? É muito mais eficiente você utilizar um hipervisor nativo do que eu pedir para o usuário, não, instala na tua máquina aí, mas eu tenho que fazer um grande processamento, a minha máquina vai demorar muito, né? Então a gente acaba usando o recurso melhor, tá? Tranquilo. A outra forma, né? Outra forma de organizar, e que hoje é muito mais moderna, é a ideia dos containers, né? O container tem mais ou menos a mesma ideia de virtualização, de máquina virtual ali agora, né? Só que agora a gente consegue, com o container, isolar a aplicação ou até funcionalidade do sistema operacional, já virtualizando isso no espaço do usuário, né? Enquanto a máquina virtual é meio que kernel, digamos assim, né? Ou o kernel, o kernel do SO faz a ideia do hardware, no caso do convidado, ou o kernel do SO de fato está em cima do hardware, desculpa, no caso do nativo, né? Já a ideia do container, não. Eu não estou meio preocupado com o SO. Eu quero agora isolar aplicações, né? Então, o meu servidor, meu SQL que a Laura falou ali, eu quero isolar essa minha aplicação, ou eu quero isolar funcionalidades do meu sistema operacional. Então, a ideia do container veio para isso, né? É como se a gente tivesse servidores virtuais agora, né? Antes eu tinha máquinas virtuais, né? Com a ideia da VM, eu tenho de fato uma máquina que foi virtualizada. Agora eu tenho servidores ou serviços que são virtualizados, né, que são chamados de containers aí, e onde o espaço agora do usuário, né, não mais o espaço do kernel, isso não é no kernel, é no espaço do usuário, ele é segmentado, dividido, e esses containers são alocados, né? E aí cada espaço desse, cada container desse, cada domínio, que é o nome mais correto, é como se ele tivesse um sistema operacional para ele, memória, tempo de processador, espaço em disco. É meio que assim, você isolou a tua aplicação, mas ela tem a impressão, ela funciona como se fosse, de novo, um processo do sistema operacional. A gente já viu que o processo vai precisar de memória, tempo de CPU, espaço em disco e I/O. Né? Então, é a mesma ideia, como se um domínio, né, que foi virtualizado, que é um servidor virtualizado, agora que é um container, é como se ele fosse um processo, tá? Então é mais ou menos essa a ideia dos containers. Cada container, cada domínio, ele vai ter o seu endereço de rede, padrão da máquina virtual. Então, assim, um container não fala com o outro, eles são literalmente isolados. O que acontece num container, num domínio, não repete para o outro. Só tem comunicação se for via rede. Então, cada container tem a sua identificação, tem os seus nomes, né? Funciona tudo bonitinho. É como se cada um fosse realmente uma máquina virtual. O núcleo do SO é o mesmo para todos eles, né? Como eles estão criados no espaço do usuário, acima do núcleo, o núcleo do SO aqui embaixo é igual para cada um desses domínios. Né? Então, assim, em vez de virtualizar a máquina, né, vamos virtualizar agora, em vez de virtualizar o hardware, vamos chamar assim, vamos virtualizar o aplicativo. Obviamente, né, em lugares que trabalham com container, esse negócio acaba sendo VM e container, né? Se você tem uma máquina muito poderosa, você vai lá, instala nela um hipervisor nativo, e em cada máquina virtual desse hipervisor nativo, você pode criar vários containers, né?
estou imaginando aqui, não sei se alguém trabalha no CETIC ou estagia no CETIC, estou imaginando que o CETIC deve ter uma máquina grande, onde ele utiliza essa máquina, por exemplo, para web, para armazenar, né, todos os domínios, serviços que usam algo da web. Então ele pegou uma máquina grande, virtualizou lá, criou uma máquina virtual só para ser essa parte da web, né, para trabalhar, para servir o HTTP. Legal. E aí, dentro dessa máquina virtual, ele ainda foi lá e criou uns containers com Docker, Kubernetes, o que for lá de mais moderno hoje em dia, e diz assim, ó, eu tenho um Docker para a página da UFAM, eu tenho um Docker para a página do ICOMP, um Docker para o BPG, tal, outro para tal. Então, ele, para cada domínio ou subdomínio, ele criou um Docker, por exemplo, criou um container, entendeu? O negócio acaba evoluindo, você acaba criando uma coisa em cima de outra coisa. Então, assim, você tem uma única máquina que foi virtualizada, pensando no hardware, e em cada máquina virtual você tem ali subdomínios, digamos assim, né, containers, que dão a impressão de fato que aquela máquina virtual é, na realidade, 10, 15, 20 máquinas virtuais. Né? É uma ideia bem legal para aproveitamento de recursos. Os containers, eles têm... desculpa. Os processos que estão no mesmo domínio, né, que estão no mesmo container, eles podem interagir entre eles, tá? Não tem problema nenhum. Eles estão dentro do mesmo espaço isolado, então um pode interagir com o outro, tranquilo. Já, de novo, os que são de containers separados, não. Se precisar fazer troca, né, eu tenho que utilizar troca de informação, tenho que utilizar algum tipo de comunicação via rede. E um ponto legal sobre os containers é que o primeiro container que é criado, ele é mais ou menos o container-chefe, digamos assim, né? O principal. Antigamente tinha um negócio de mestre-escravo, né? Acho que hoje não é muito politicamente correto, mas ele é chamado de domínio inicial. Então ele é o primeiro domínio, né? É ele que gerencia a operação dos outros domínios também. Se acontecer algum problema e esse domínio for desligado, geralmente tem um esquema de consenso, onde os domínios se comunicam para dizer quem é o próximo, eu assumo. E aí um novo domínio é indicado, né, para ser o domínio inicial. Tá? Então, você tem um esquema de segurança, né, de redundância a falhas também para containers. Então, basicamente é essa a ideia. Né? Você vai ter o teu hardware, você vai ter o teu kernel aqui, aí esse kernel pode ser um único sistema operacional normal, né? Sei lá, um Windows aqui instalado, como pode ser um hipervisor nativo, e pode ter aqui algo criado. E aí, nessa tua máquina aqui, você tem o domínio 0, que é o domínio inicial, o domínio 1, o domínio 2, o domínio 3. Né? Então, nada que acontece nos domínios é repassado para os outros. Não acontece comunicação direta entre eles. Internamente, os caras podem se comunicar à vontade. Tá? Esse cara fala com esse. Externamente, não. Para fazer comunicação é via rede. Né? Tem que utilizar protocolo de rede para fazer comunicação. Tranquilo, senhores? Olha o que é legal. Embora esse nome containers tenha virado moda aí a partir dos anos 2010, né? O FreeBSD, que é um SO lá do, acho que anos 80 ou anos 90, já tinha esse conceito de container. Só que lá ele chamava de jaula, eram os jails. Então ele já tinha essa ideia, ele conseguia isolar aplicações do usuário, no espaço do usuário, sem nenhum tipo de problema. No Solaris era, né, e não eras, o nome era zonas do sistema. Então, e o Solaris é um SO dos anos 70. Já tinha também esse conceito lá. O próprio Linux tem isso. O Linux ele permite você fazer o isolamento no espaço do usuário. Né? No Linux, esse negócio chamado de LXC é o Linux Containers, e tem os aplicativos aí, os containers famosos, né? Que são o Docker e o Kubernetes. Tá? Então, assim, tem muita coisa pronta para utilizar containers, e aí eu não sei quantos já instalaram o Docker, por exemplo, que é bem tranquilo de fazer, menos no Windows, mas funciona muito bem em vários sistemas operacionais e é legal para você, de fato, rodar uma aplicação de forma isolada, sem ter que pensar em instalar um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá bom? Professor, se o senhor me permite complementar aí, pode trabalhei recente com containers, né? E uma grande vantagem é essa questão das versões, né? Por exemplo, quando tu vai fazer
desenvolver uma plataforma, daí tu tem que baixar o driver daquela versão na tua máquina. Aí, se eu fosse, por exemplo, movimentar a minha aplicação para uma máquina de um colega, teria que ser igual, o mesmo drive da mesma versão, do mesmo, digamos assim, mesmo tipo. E aí, se caso não for o mesmo, daria incompatibilidade. Quando a gente usou containers, isso morreu, porque, por exemplo, se um computador fosse assaltado, por exemplo, fosse levado, a gente conseguiria baixar tal qual, igual, a mesma ideia, do mesmo ponto onde a gente parou, em outro computador normalmente. Então, acho que a mágica disso daí é a questão da compatibilidade de aplicações. Perfeito, bem lembrado. É isso mesmo. Né? Eu tenho a minha cadeira de segurança, que é a que eu tenho antes aqui dessa aula, onde nós temos isso lá. Nós temos algumas aplicações que elas são assim, elas são falhas, preparadas para serem falhas, para que estudantes interessados em segurança de APIs web, por exemplo, vão lá e manipulem. Né? E aí, a primeira vez que eu ministrei o curso, era um Docker de uma ferramenta lá, estava na versão, sei lá, 4, beleza. E aí, alguém resolveu assim, não, professor, não quero trabalhar com Docker, não. Vou instalar esse negócio aqui, porque realmente tinha o guia de instalação com o Docker, que instala o Docker e coloca lá dentro, né, galho fraco, e tinha o guia de instalação de compilar. Não, vou compilar aqui. Aí, uma semana depois, o cara tava, professor, se eu adio o trabalho, eu não consigo compilar o negócio aqui. Eu falei, amigão, todo mundo falou que o Docker é muito mais simples, né? Você literalmente isola a aplicação, não o resto. Então, você não precisa se preocupar com versionamento. Acho que a Laura falou, é fantástico. Né? Você esquece isso. Sim, não te pertence, né? Você não precisa se preocupar com isso de fato. Para a gente fechar, tem aqui os sistemas exonúcleo. Aí eu confesso que eu lendo isso aqui no Mazieiro, dei uma outra procurada, eu achei isso assim de um voo, né? É literalmente algo muito acadêmico. Alguém não tinha muito o que fazer, disse, vamos elocubrar aqui como criar algo maluco para sistemas operacionais. Olha a ideia, olha o conceito do processo. Né? A gente já conversou lá no começo dos sistemas operacionais que a função de USO estava até no quiz, né? Abstração e gerência de recursos. Beleza. Está lá. Isso é conceito batido, confirmado, que todo mundo concorda. Tem a argumentação de que, tudo bem, que o SO, quando está ali, né, permitindo a criação de aplicativos, de programas, isso funciona muito bem. Mas também pode gerar algum tipo de sobrecarga e aí o desempenho do sistema não fica legal. Né? Então, assim, se eu tiver vários aplicativos interagindo com o núcleo, né, vários processos, aquele bilhão de interrupções, requisições, aquele negócio. Se eu tiver alguma aplicação muito específica que consome algum tipo de recurso, o meu desempenho pode não ficar legal. Aí, então, vamos criar esse conceito de exonúcleos, né, o exokernels, para tentar reduzir essa ideia, né, de serviços que são oferecidos pelo núcleo. Então, o núcleo ele vai agora proporcionar um acesso controlado aos recursos, mas ele não vai implementar nenhuma abstração. Ou seja, aplicações, serviços, eu sou o núcleo, eu sei falar com o disco rígido, mas eu não vou te fornecer nenhuma interface para falar com o disco rígido. Eu não vou te dar o endereço do driver para te falar com o disco rígido. É mais ou menos isso. Aí eu fico assim, para que esse negócio serve? Né? Então, ó, a abstração e funcionalidade, elas agora são implementadas pela aplicação. Então, é a aplicação que vai ter que instalar o seu driver. Eu sinceramente não consigo imaginar para que utilidade tem um negócio desse. É como se fosse um microkernel, mas não é um microkernel, né? Porque agora eu só digo assim, ó, eu tenho a impressora A, mas como é que ela funciona, eu não sei, te vira. Sei lá, para que existe um negócio desse? Mas o cara criou, né? Então, assim, a construção desses sistemas que são exonúcleo, elas são baseadas em bibliotecas do sistema operacional, digamos assim, as libOS. Né? Então, agora, assim, você oferece para o usuário uma libOS, e essa libOS é ela que tem a abstração
daquilo que o SO faria. Então, o SO só faz o básico, de novo, digamos assim, né? Ou o que ele faz, ele não permite que mais gente acesse, somente a LibOS vai acessar. Gerência de memória, gerência de arquivo, rede, a parte inicial de processo, tudo é ofertado por essa LibOS. Aí o kernel fica mais enxuto, tem um desempenho melhor, obviamente, mas uma aplicação que, sei lá, antes precisaria de meia hora para funcionar, né, para ser criada, ela depende agora de dias, de horas, né, de semanas, dependendo do caso, tá? É um negócio que eu, sinceramente, não consigo ver e comercialmente esse negócio nem existe, tá? Então, é essa a ideia aqui, ó, né? O teu exokernel é um kernel enxuto, quase um microkernel, né? Tem aqui memória, para poder gerenciar, disco, para poder estar aqui, e interface de rede. Mas quem trabalha mesmo é isso aqui, ó. Você tem que oferecer as bibliotecas de sistema operacional que tem as funções de gerenciar arquivo, memória, processo, aquele negócio todo. Então, assim, para quê? Mas tá, foi criado, tá? Existe. Né? Como eu falei, isso não tem aplicação comercial. Se eu não estou enganado, o livro do Mazieiro cita 2 ou 3 trabalhos acadêmicos que criaram isso aí. Eu acho que até o próprio Mazieiro fala, para quê? Né? Mas alguém criou. Tá? É um microkernel, digamos assim, onde, de novo, tudo foi jogado para o espaço do usuário, mas eu, mesmo assim, preciso oferecer para ele uma biblioteca para interagir comigo. Então, ficou algo meio estranho. Tá? Então, tem esse conceito de exonúcleo que eu realmente não entendi. E tem a outra versão, né, que é o uninúcleo. Então, é mais ou menos um monolítico. Agora você tem um núcleo onde está tudo agregado de novo nesse negócio. Né? Então, eu tenho um sistema que ele é uninúcleo, onde um núcleo, biblioteca, aplicações, de novo, tudo é compilado e chamado de monolítico. Né? Eu voltei a ter um SO monolítico, que funciona num único espaço de endereçamento, que é mais ou menos como era um monolítico, né? E no modo privilegiado. Eu acho que tem a figurinha aqui. Tem a figurinha aqui. Qual é a ideia de um negócio desse, pela fé? Né? Voltei, criei de novo um kernel monolítico, juntei tudo o que eu queria para lá, e aí coloquei esse negócio no espaço de novo do kernel. Então, tudo que eu preciso roda lá. É como se a minha aplicação, o meu serviço, fosse agora parte do kernel. Né? Aí, tudo bem, né? Pode ser interessante. O próprio Mazieiro descreve que tem aqui o sistema OSV e o Mirage OS que funcionam com essa ideia de uninúcleo. Talvez a melhor funcionalidade seja para funcionar como se fosse um container, como uma máquina virtual. Né? Eu crio um núcleo único para fazer uma determinada operação. Então, assim, eu vou criar um núcleo único para funcionar como um servidor de páginas web. Aí eu pego as bibliotecas que eu vou precisar, o servidor web lá, o Apache, por exemplo, o núcleo, compilo esse negócio todo e pá, tem uma caixinha preta que é o meu núcleo que funciona como um servidor HTTP. Pronto, isso pode ser interessante. E aí se encaixa muito bem com a figura que está aqui, que é esse negócio estar virtualizado, tá? Mas o exonúcleo, vocês me desculpem, mas eu não consigo engolir. Eu acho que alguém não tem muito o que fazer, em vez de procurar um problema real, resolveu procurar um problema fictício, né? Para em cima disso pesquisar. Nada contra os pesquisadores, mas eu acho que é perda de tempo. Opa, até coloquei errado, tá? Aqui é uninúcleo. Fiquei copiando e colando, copiei errado. Pessoal, era isso, o conteúdo era isso. Essas eram as ideias de como é que você consegue arquiteturar, montar um sistema operacional. Dúvidas aí? Professor, Pode o senhor falar. até falou a integração de sistemas uninúcleos como se fossem VMs, mas sim, pode ser feito, mas não seria melhor só utilizar VMs logo, porque geralmente a pessoa já sabe melhor, conhece melhor o sistema e tal. É aquela coisa, eu entendi, mas eu também não concordo. Eu vou dar um exemplo. É antigo, tá? 2012,
nós tínhamos um servidor lá no ICOMP. E aí esse servidor foi atacado. Né? Os atacantes entraram, tinha como é que é o nome? Um servidor web, usava aquele bom e velho Joomla, né, que estava desatualizado, e o cara fez um phishing, né, e colocou esse phishing acho que era para o Banco Santander, algo assim, não consigo lembrar qual era o banco, dentro da página do professor, lá no Joomla. Aí, solução. Reinstala aquele negócio. Aí um aluno falou assim, professor, vamos compilar essa máquina? Vamos compilar o kernel dela? Essa máquina não vai ser só um servidor web? Vai. Então vamos compilar o kernel para que, em vez de a gente colocar aquele monte de módulo, kernel com não sei o que, com suporte à impressão, com não sei o que, a gente compila o kernel, né? E ele tem suporte somente ao servidor Apache. Cara, deu um trabalhão para entender, para ler e aquele negócio e compilar as coisas. Aí compilamos o Apache, o banco de dados, eu acho que era para usar um SQL, MySQL, compilamos um monte de bibliotecas lá, compilamos o Joomla e a máquina ficou lá. É como se a máquina ela iniciasse com um sistema operacional no único bloco. Era mais ou menos esse uninúcleo. Então ela sabia que ela tinha que instanciar o sistema operacional, depois o Apache, o SQL, o não sei o que e o não sei o que. Pronto. A máquina não tinha C para compilar. Entendeu? Eu quero instalar uma outra coisa, vou compilar com C. Não tem. A máquina não tinha Java. Ela é uma máquina feita só para isso. É esse exemplo muito, muito claro aqui do uninúcleo, né? Eu tinha uma única aplicação funcionando. A máquina funcionou 5 anos, sem nenhum tipo de problema. Porque como ela tinha só o Apache compilado para ela, o cara tentava aquele zilhão de ataques, tentando exportar um shell, conseguir um shell, fazer não sei o quê, e ninguém conseguia. Né? Então, é isso. Eu entendo a ideia do exonúcleo, funciona, eu acho que funciona bem em cima de uma máquina virtualizada, mas eu, sinceramente, não vejo qual é a funcionalidade. Não sei assim se é tão relevante assim. Eu acho que é muito mais interessante, mesmo que eu esteja virtualizando ou até usando um container, eu criar a minha aplicação para isso, ou criar o meu servidor, configurar o meu servidor para aquilo que eu quero, né? Para o negócio ficar certinho. Tá bom? Tranquilos? Tudo bem. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O negócio de dar aula em casa é legal, né? Que o telefone toca aqui, eu tenho que gritar para alguém dentro do telefone. Então a gente fechou esse nosso conteúdo aqui de conceitos, tá? De sistemas operacionais. Aí na sexta-feira, até sexta-feira, desculpa, eu espero que até antes do meio-dia eu coloque para vocês o quiz, tá? Para a gente poder preencher a segunda atividade. Né? Aí, como eu falei, esse primeiro foi bem introdutório, ele tinha muitas perguntas, tinha muita busca de conteúdo. Esse outro não, ele vai ser muito objetivo, múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Aí, de novo, 20, 25 questões e de acordo com aquilo que eu montar, eu informo se é 4 ou 6 horas para criação. E aí, na segunda-feira, a gente já começa a falar de processo, né? Ou pegando o livro do Mazieiro, tarefa, tá? Gerência de processo, gerência de tarefa. E aí eu também já vou me adiantar, na segunda-feira eu já explico o trabalho de implementação que vocês vão fazer sobre gerência de processo, tá? Mas a gente ainda vai continuar falando de processo, acho que por 2 ou 3 semanas, tá? Porque é bastante conteúdo. Então, explica o processo, depois fala um pouquinho sobre gerência, fala do escalonamento de processo, aí tem os algoritmos que a gente vai implementar. Então, tem várias etapas para falar de processo. A gente vai falar cada dia sobre um pedaço desse, mas na segunda eu já quero apresentar para vocês o trabalho, e aí quem já tiver um pouquinho mais de conhecimento, já quiser iniciar a programar, já vai poder fazer. Lembrando que o trabalho vai ser individual, tá? Não vai ser um trabalho em dupla, não. Cada um vai fazer o seu, e aí naquele padrão. O básico do programa é entender o problema relacionado aos sistemas operacionais e implementar utilizando estrutura de dados, tá? Não tem muito para onde correr aí. Tranquilo, senhores? Eu vou então encerrar a nossa gravação e assim que ela acabar aqui, eu já disponibilizo no Colab.
Alguma dúvida, algum questionamento? Professor, uma Pode coisa. falar.